Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Fran. Agora, aos 9 dias da nossa eleição, a eleição mais importante do período democrático de direito no Brasil. Antes de tudo, curta nosso vídeo, compartilhe se você gostar dos conteúdos, inscreva-se no canal e também acione o sininho para ser notificado de próximos vídeos que lançarmos. Uma notícia importante do dia que saiu foi o plano de Guedes, que prevê aposentadoria e mínimo sem a correção. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo e também no G1. Para você ter uma ideia, se Guedes tivesse feito isso, ou tiver feito isso, o salário mínimo hoje, que estaria ali que é R$ 1.212, estaria R$ 117 abaixo, ou seja, quase 10%, né? Então, estaria aí em R$ 1.000,95. É uma notícia muito trágica do ponto de vista econômico, porque no fundo vai interferir aí no poder de compra da população. Se você recebe mais de 2 salários mínimos ou até mais de 3 salários mínimos, você também acaba sendo afetado, porque na prática essa regra iria desvincular o salário mínimo pela inflação, ou seja, a inflação ali ela aumenta todos os anos, né? Então, de acordo com a inflação, é baseado o salário mínimo. Essa foi uma regra que vem aí ao longo dos últimos governos. Se eles tirarem isso mesmo, de fato, irá interferir no poder de compra de toda a população brasileira. Claro que aí gerou uma repercussão depois que saiu no G1, depois que saiu na Folha, depois que pessoas que nem o Janones repercutiu também. E então Paulo Guedes desmentiu. A grande questão é, nós vamos confiar que realmente eles não vão fazer isso? Seria já para o ano que vem. É um governo que não passa previsibilidade, não passa confiança, né? Lembrando que na eleição passada, em 2018, Paulo Guedes, junto de Bolsonaro, disseram que o gás custaria R$ 35, que a gasolina não passaria de R$ 2,50. Ou seja, é um governo que não passa confiança nem nas suas promessas de governo. Então, é bom ficar atento, é, é bom ficar atento se de fato isso vai mesmo ocorrer, né? É bom acompanhar os noticiários, porque será uma tragédia em termos de poder aquisitivo do povo brasileiro. Mas claro, estamos todos juntos aí trabalhando para que o ex-presidente Lula vença essas eleições, né? Impressionante também o nível de alienação que nós brasileiros temos relacionado à política, né? Nós tivemos aí praticamente 10 anos de antipetismo e e quando o governo Bolsonaro faz todas as barbaridades, você não vê uma equivalência ali nos meios de comunicação. Muitas pessoas ainda têm em mente ou acreditam que a Globo foi contra o governo Bolsonaro. Essa, na minha opinião, é uma visão totalmente equivocada, né? O que nós temos acompanhado nos noticiários? Aqueles veículos mais específicos, que nem Globo News, né? Aquelas revistas e jornais especializados, que nem Valor Econômico, esses sim, eles fazem mais críticas contundentes. Só que, porém, eles atingem ali cerca de 1% da população. É só o pessoal que está mais atenado mesmo. Então, não reflete na opinião do povo, né? Naquilo que o Bolsonaro chama de data povo. Então, por exemplo, o Jornal Nacional, esse sim, ele atinge 30% aí, 30 milhões de pessoas, vamos dizer. Então, não tem como comparar. O Jornal Nacional, se você pegar durante a pandemia e até pós-pandemia, o nome de Bolsonaro era evitado totalmente. Então, eles falavam governo federal, eles falavam políticos, mas o nome do Bolsonaro foi poupado. Isso, para a maioria da população que não debate política no dia a dia, acaba não vinculando, né, esses mal-feitos do governo, seja corrupção, questão de pandemias mesmo, né, a desinformação. Isso não é vinculado ao governo Bolsonaro se os grandes veículos de comunicação não passar uma mensagem mais direta, mais clara.
Como que seria isso, por exemplo? Durante a pandemia, uma pessoa ali com falta de ar, morrendo, se eles passam uma reportagem no hospital, com a pessoa ali doente, chorando, e depois passa o Bolsonaro imitando a falta de ar, por exemplo, isso gera uma conexão, isso gera assim uma associação. Então, isso não foi feito pelos grandes veículos de comunicação e não é por conta do Bolsonaro, ao meu entender, e ao entender de muitos outros analistas. O que de fato a gente observa é que eles têm apoiado a política econômica de Paulo Guedes, né? E por outro lado, eles mantêm ali meio que o Bolsonaro na linha para não desgastar o plano econômico, né? Então as pautas econômicas, por exemplo, que os grandes veículos de comunicação, principalmente a Globo, sempre defendia, nesse governo foi aprovado, né? E aí nós vamos falar em reforma da Previdência, né? Já havia sido aprovada a reforma trabalhista e a primeiro momento até parece, né, pelo que eles vendem, até parece que é bom, mas futuramente isso vai gerar um, uma situação trágica no país, porque, por exemplo, quando se mexe na aposentadoria, sem uma melhora na renda aí dos aposentados, e você sabe que nessa terceira idade é doenças, né, é medicamentos, é remédios, então tudo isso reflete negativamente para a população. E não foi feito um debate com o povo, né? Os especialistas que iam falar, normalmente eles já iam com uma meio que combinado o que iriam falar, é como se fosse um porta-voz do dono dos veículos de comunicação ou daqueles poderes econômicos que pagam, né, comerciais ali naquele determinado canal ou TV. Enfim, tudo isso a população brasileira não está sendo, né, não está conseguindo fazer um diagnóstico apurado. E como diria Hegel, né, a informação ela gera a ação, a desinformação ela gera a conformação. Então isso temos notado com muita frequência no Brasil. Claro, agora no período eleitoral, quando outros partidos, quando o PT ali, que está ali mais na frente, estava mais na frente com o Lula nas pesquisas, começa a lançar essas informações de um modo mais enfático, e aí é natural que haja um desgaste no governo. Por outro lado, para sanar um pouco esse desgaste, o governo tem feito coisas que não poderia fazer, por exemplo, esse monte de benefícios, auxílio, né? E isso é compra de votos, né? Não poderia fazer em período eleitoral. E foram diversos benefícios aí que vale gás, auxílio consignado, que para mim é o mais grave, né? Enfim, antecipação de 13º, benefícios para caminhoneiro, taxista. O governo literalmente está jogando dinheiro. Quando a gente observa o que está acontecendo no Brasil, a gente lembra um helicóptero jorrando dinheiro mesmo. É um negócio surreal, né? Então nós vamos combater o governo, o Lula vai vencer essas eleições, nós vamos trabalhar para isso, e aí vai ficar mais evidente, mais claro o que de fato foi o governo Bolsonaro, porque sigilo de 100 anos esconde quando você fala em sigilo, né, em orçamento secreto, saiba que isso é corrupção, é dinheiro público, dinheiro de imposto, sendo utilizado para fins pessoais, para fins eleitorais, para a compra de votos. Tudo isso é muito fácil, não apenas fazer conexão, e muitas vezes o próprio noticiário está mostrando aí. Então, nós estamos atentos, iremos continuar acompanhando. Não, eu tenho notado nas redes sociais que muitas pessoas estão se engajando em fazer essa denúncia para as pessoas, em apresentar denúncias, né? Então, quanto mais pessoas engajadas estiverem, e não é para fazer propaganda política para um partido ou para outro, é apenas para combatermos fake news,
passarmos informações, porque é muito desigual o que está acontecendo. De um lado, né, o governo Bolsonaro, com toda a máquina pública, sem seguir a legislação, que é o mais grave, ou seja, com todo o poder, né? E do outro lado, o Partido dos Trabalhadores, com o Lula, sendo desfavorecido sem o poder da caneta, por assim dizermos. Então, se o Lula vencer essas eleições, não será por outra questão, será pelo povo, pelo engajamento de todas as pessoas que identificaram o que está acontecendo, né, que tem uma consciência política e que resolveram contribuir de alguma forma, como pode, no horário que pode, no tempo ali que está disponível para isso. Então, estamos acompanhando, o propósito do nosso canal é até o dia 30 lançarmos vídeos todos os dias combatendo desinformação, passando informações mais apuradas, mais analisadas, conteúdos importantes, e nós iremos cumprir e nós iremos ganhar pela democracia. Então, amanhã a gente volta com mais um vídeo para a página. Espero podermos ter lançado aí alguma reflexão, alguma possibilidade de análise, e que fica no ar, né? É disponível, público e notório. Faça uma pesquisa para vocês tirarem as próprias conclusões, né? O que foi o antipetismo, como que era noticiado em grandes veículos como o Jornal Nacional, e façam essa conexão como que foi o noticiário do Jair Messias Bolsonaro. Então, quer dizer, há uma diferença tremenda, e quem acompanha a política sabe que o viés ali da informação tem um total poder, né? A forma é uma questão de interpretação de texto mesmo. A manchete, né? Ela pode chamar a atenção para um determinado ponto ou para outro, para aumentar uma determinada pauta, ou diminuir. Por exemplo, Lava Jato. A imagem que vi era de um cano jorrando dinheiro, um negócio totalmente gravíssimo, né? Já o orçamento secreto, até o nome, né? As rachadinhas, por exemplo, até o nome veio poupando o governo, né? Que, na verdade, que rachadinha é essa que se compra mais de 50 apartamentos com dinheiro vivo? Isso é lavagem de dinheiro, sem nenhuma dúvida. Ou que uma outra pauta que os grandes veículos tratam, com diminuindo a gravidade do problema, além da rachadinha do governo, além do orçamento secreto, é essa relação que o governo tem com as milícias do Rio de Janeiro, que está mais que clara e mais que comprovadas, e só não vieram à tona porque o governo interfere ali em investigações. Quando chega próximo dos filhos, por exemplo, aí ele vai e muda ali o delegado. Já teve até casos de delegados que foram assassinados e isso não foi apurado, enfim, está sob sigilo, né? Enfim, são questões gravíssimas, mas que nós estamos aqui para jogar luzes, e pouco a pouco nós iremos levar informações mais apuradas para todos vocês. Até amanhã, estamos chegando aqui no nosso tempo. Amanhã voltaremos com mais um vídeo aí para a página. Até mais.